Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Eu venho para mais um fluxo de notícias do RV-GCR e do que eu pude colher de mais atual no âmbito da resolução de todas essas questões e todos esses eventos. Meus amigos, eu agradeço humildemente a todos os inscritos no meu canal desde o início, a todos os novos inscritos que me conhecem através das recomendações do YouTube. Muito obrigado por permitirem se fazer parte dessa grande família que se forma através do canal Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus irmãos, eu peço uma grande atenção aos programas humanitários Ecolux Pax e ecológicos também, a nossa Fundação Coopera Frater, que necessita da sua colaboração, e você pode colaborar com esse projeto. Já é um projeto intitulado, já é um projeto em execução em solo nacional e internacional, e carece de cada vez mais colaboradores. Meus amigos, nessas questões de todos esses provedores de inteligência, o qual eu sigo, o qual eu dou minha inteira credibilidade também, para que possamos estar vinculados a algum tipo de notícia, de resolução dessas questões, porque eu me sinto inclinado a seguir esses provedores também, pois muito dito e escrito por eles já vem acontecendo, já aconteceu e está para acontecer. E nesse âmbito de informações, meus amigos, eu pude compreender aqui uma carta registrada aqui aos órgãos competentes, que eu vou dizer nessa carta para vocês. Achei de muita relevância trazer esse conteúdo ao conhecimento dos meus irmãos, para que ainda aqueles que ainda estão em cima do muro, aqueles que ainda estão relutantes e aqueles que ainda duvidam de alguns processos, eu coloco essas pessoas também que também criticam, né, todos os processos, pois também talvez a eles chegou uma outra coisa, uma coisa que não seja da realidade. Então eu não julgo ninguém, né? Eu falo abertamente para todas as pessoas, venho aqui humildemente trazer informações que eu recolho diariamente, porque eu acredito nessas posições, eu acredito em algumas personalidades que estão inclusive dentro do YouTube falando diariamente, outros canais muito maiores que Danilo Sérgio, muito maiores que qualquer outro que a gente veja aqui no Brasil, que é o canal The Ultimate Red Pill, que tem 1,5 milhão de inscritos e fala de posições governamentais, fala também dos assuntos de Donald Trump, dessas manobras políticas governamentais que ele está fazendo com o exército dos Estados Unidos. E, meus irmãos, quem seria Danilo Sérgio para estar apoiado em uma teoria de conspiração? Não, eu não vou a favor de teoria de conspiração. Eu vou através de canais e mídias diferentes e não fico preso tanto nessa mídia globalista que só deposita cada dia mais sujeira à nossa consciência, ao nosso cérebro. Porque distorce, deturpa e ligeiramente contorce toda a situação e toda a história. Mas, enfim, meus amigos, estamos para brigar pelo que achamos certo. Eu faço votos que as pessoas possam compreender esses processos e, diante dessas informações, se elas são válidas aos meus amigos, continue se inscrevendo, me dando essa força maravilhosa. Isso ajude que o meu conteúdo seja impulsionado e essa imensa família que se forma, já somos quase 10 mil. Me ajudem aí, meus irmãos, a bater essa meta, né? Eu peço a vocês, nesse momento que eu gravo o vídeo, hoje ainda não bati, mas me ajudem, isso vai me ajudar muito. E não custa nada, e é importante muito que cada irmão participe de todos esses, disso de alguma forma, né? E a inscrição ajuda a um outro irmão que se presta a fazer isso, é uma grande forma de participação. E seriamente eu leio essas notícias a fim de compreender esses movimentos, meus irmãos. E a todos que estão me apoiando, muito obrigado, humildemente, muito obrigado, que Deus abençoe. Meus amigos, como eu disse, eu lerei uma carta aqui direcionada a alguns departamentos e eu peço que os irmãos prestem bem atenção a tudo dito nesse contexto, pois é de extrema importância para a compreensão de todo esse material e de todos esses eventos. Vamos lá? Essa carta foi recebida sexta-feira. Para o mundo, de acordo com a juíza Ana, ela anunciou que os Estados Unidos agora são livres de dívidas.
Juíza Ana von Reis, do escritório fiduciário em relação ao Banco Mundial, em relação à transição do Banco Mundial. Este anúncio sem dívida será um choque para muitos de vocês que não foram totalmente informados antes disso. Mas a quem escreve foi nomeado fiduciário para todos os ativos pertencentes aos Estados Unidos da América, a Federação dos Estados Unidos não incorporada e, mais recentemente, solicitado a funcionar na mesma capacidade com relação aos recursos de mais de 200 nações, incluindo a sua, se você estiver recebendo essa comunicação, de modo a agilizar a repatriação dos recursos e organizar um novo sistema financeiro, fornecendo uma retomada ordenada das funções do governo público. A primeira coisa que desejo comunicar a todos é que não há dívida nacional, nem juros acumulados contra qualquer dívida nacional. O aparecimento de uma dívida nacional e juros ocorridos foram fabricados por meio da falsa escrituração. Essas alegações de endividamento nacional foram possíveis por meio de um simples ardil usado contra os governos nacionais pelos bancos centrais. Esses mesmos bancos centrais simplesmente deixaram de equilibrar os livros e aplicar seu crédito nacional igual e correspondente, e os juros devidos a você sobre esse crédito. A partir do dia 9 de março de 2022, foi ordenado que fosse feita uma escrituração muito atrasada e que todas as supostas dívidas nacionais fossem apagadas e contrabalançadas pela aplicação dos respectivos créditos nacionais devidos. Esta necessária contabilidade e alívio da dívida não irá, no entanto, restaurar automaticamente a liquidez de crédito, pois cada país deve retomar suas funções de governo público para que isso aconteça. Devo também dizer-lhe que o seu governo real nunca faliu na história do mundo. Entidades soberanas não são elegíveis para proteção contra a falência. Todas as pretensões de emergência e de poderes emergenciais resultantes da falência de subcontratos governamentais incorporados são infundados. Eles são beliches desde 1907, novamente em 1925 e em 1933, e sempre depois disso um grande esquema de Ponzi. Perguntaram-nos como temos autoridade e recursos para fazer o que estamos fazendo. Então vou explicar isso muito brevemente. Todos os fundos, legados, históricos e bancários, tudo que você considera como contas off-ledger, ativos globais, World Trust e assim por diante, foram administrados por fiduciários agindo em nosso nome. Nós somos os doadores. Os doadores são os curadores, que controlam, em última análise, todos esses fundos públicos e privados. Todos os bens pertencentes a cada país e cada uma das pessoas que vivem em cada país serão devolvidos e totalmente restaurados, livres de dívidas. Serão disponibilizados amplos créditos e subscrições em moedas nacionais, bem como o acesso a crédito pré-pago. Amplos fundos de restauração para a infraestrutura e remediação ambiental e valorização dos recursos naturais serão disponibilizados sem juros. Ao contrário dos curadores que eram obrigados a economizar e fazer do lucro seu objetivo principal, os doadores são livres para conceder crédito sem juros, se envolverem em verdadeiros empreendimentos filantrópicos, entreter projetos de investimentos visionários de longo prazo
e tomar outras iniciativas que não seriam possíveis para fundos administrados por instituições de custódia e agentes fiduciários. As corporações que funcionam como governos estão falidas e não terão acesso direto ao novo sistema bancário. A conta principal de cada país no novo sistema é estabelecida como uma conta de comércio internacional não incorporada. As empresas comerciais não são elegíveis para ter contas master, mas podem acessar e interagir por meio de contas comerciais subsidiárias desde que estejam em situação regular. Há muitas informações contidas nesse decreto. Algumas semanas atrás foi compartilhado que o Banco Mundial havia encerrado um contrato com o FMI e o Banco de Compensações Internacionais. O resultado disso ainda não era conhecido. O Banco Mundial listou em seu conselho o mais conhecido dos notáveis, os principais membros do Comitê dos 300, a Rainha da Inglaterra, a Rainha da Suécia e outros membros da realeza, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o presidente da Organização das Nações Unidas, Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial, todos fazem parte desse conselho. Será que o presidente do Banco Mundial, servindo nesses últimos 4 anos, terá algo a dizer sobre esse decreto? Comece na América. A Organização do Movimento Nacional tem mais informações. Eles estão se preparando para distribuir muito dinheiro. Nós, o dinheiro do povo. Sem dúvida, ouviremos mais sobre isso em breve. Na frente do GCR. Expondo ainda mais a razão para que o presidente russo Vladimir Putin disse: a noite de sexta-feira foi linda para o mundo inteiro. Aqui está a opinião de Judy Byington sobre o estado deste mundo. E está 100% certa de que, no dia 11 de março, Rússia, China, Índia, Indonésia, Iraque, Kuwait e a moeda dos Estados Unidos são lastreadas em ouro. Na questão da redefinição de moeda global, Rússia, China, Índia, Indonésia, Iraque, Kuwait e os Estados Unidos são os principais detentores de ouro e já irão para a moeda lastreada em ouro. E isso aconteceu a partir do dia 11 de março, sexta-feira. Os titulares de títulos, detentores de vínculos e obrigações históricas, obrigacionistas de nível 1, 2 e 3 deveriam ser liquidados com esses títulos pagos a partir de quinta-feira passada, 10 de março, ou após o fechamento dos mercados, que ocorreu 11 de março. Ainda estamos aguardando notícias dessas operações. Um executivo do Banco Líder, em Wells Fargo, um gestor de patrimônio e mais 5 fontes indicam que as notificações de nível 4B, a partir dessa segunda-feira, começarão com agendamentos e observaremos como isso será tratado pelos bancos em todo o mundo. Este será o nosso último fim de semana à espera do RVGCR. Já começou. Os Estados Unidos já foram. Nós somos maiores. Somos um Estado-nação muito importante, com o maior número de moedas exóticas e moedas digitais, detentores de XRP no mundo. A grande mudança já começou. Ouvimos tudo isso colocar em nossa perspectiva. Este rally começou, teremos um mundo grande novamente e está realmente em andamento. Bom, meus amigos, certamente está em andamento todas essas questões e eu acredito que muito que breve veremos os reflexos de tudo isso para nós, para o mundo todo, e certamente observamos isso, a não ser o lado das notícias, pois são muito inconclusivas
às vezes as situações que nos levam às questões dos títulos e outras questões, mas, meus amigos, a fé é o que nos move e basta ser cristão para crer no milagre, basta ser cristão para entender que certas coisas sobrenaturais acontecem e por que não haveriam de acontecer nesse momento. Meus amigos, atentem-se também à fé, à espiritualidade, ao que vocês deixam fazer parte da sua consciência, pois hoje em dia até a grande mídia resolveu dar em cima de tais coisas que são varridas por grandes contratos e coisas que a grande mídia irá, de certa forma, cair sobre tudo isso, pois eu gostaria de ver essas situações se resolver. Todos nós gostaríamos de ver essas situações se resolverem, e isso é muito real para muitas pessoas nos Estados Unidos e no mundo, inclusive os títulos, os laços, os vínculos históricos dos quais nós ouvimos falar e ainda há pouco temos conhecimento, né? Eu vivo lendo e ainda assim diariamente descubro mais coisas, descubro mais países que são apoiados por essas questões e tudo isso em prol de um grande movimento humanitário para o mundo todo, meus amigos. Nunca foi um bilhete de loteria premiado. E eu peço aos irmãos que observem isso dessa maneira que eu trago, pois isso já é dito há anos por alguns provedores, dos quais eu decidi seguir e decidi dar voz também a isso aqui no Brasil, para que pudéssemos ver um outro lado e se estivéssemos perdidos, através dessas informações possamos ser um pouco mais encontrados e não deixar de ter fé nesse movimento, não deixar de ter fé nessas grandes concretizações e nesses pagamentos tão sonhados, nessas liberações de prosperidade tão sonhada que são as últimas etapas de todo este negócio, mas em direcionamento a esse artigo que eu li, isso é uma carta direcionada ao Tesouro dos Estados Unidos, com as questões do FMI, do Banco Mundial, e isso está a público, a todos que forem buscar essas informações na internet, podem buscar diariamente. Eu colocava os links na descrição dos meus vídeos, né? Agora eu estou ocupando a descrição para colocar o link da nossa fundação Coopera Frater, dos programas Ecolux Pax, os quais do fundo do meu coração eu quero que deem cada vez mais certo, porque são programas que já estão em execução para pessoas refugiadas da Venezuela, que necessitam, mulheres, crianças, que saem daquele país onde tem uma forma de governo que não apoia o cidadão e cada vez mais lasca com o cidadão, ferra com o cidadão. Então, no estado de que as pessoas já estão se refugiando, já estão deixando tudo que tem no país para tentar uma vida nova em outro lugar, pois a situação é muito opressora. Eu sei que isso não ocorre só na Venezuela, ocorre no Brasil todo. A intenção da Fundação Coopera Frater e desses programas também é objetivar não só diante dos refugiados e da situação da ecologia em preocupação com a Amazônia, mas também do Nordeste brasileiro, de todas essas questões. No momento, não dá para se fazer muito, né, meus amigos, pois necessita de uma grande colaboração, visto que todos esses programas humanitários ainda não foram liberados. Esses programas eles ainda não foram pagos, eles ainda não foram apertados esses gatilhos para essas moedas de troca poderem ser trocadas e essa prosperidade poder ser resgatada. Isso ainda não aconteceu, mas metodicamente nós lemos e cronologicamente os acontecimentos para os eventos que concretizam. Então é isso que eu busco, buscando também esses humanitários para colaborar com o pouco que tem, com as pessoas que têm menos ainda. E é isso, né, gente? A nossa vida se baseia, hoje em dia, né, se baseia num grande sofrimento, né, visto os irmãos que ainda estão em sofrimento, pois mais o rico que às vezes vê, olha para o pobre, ele fecha os olhos, porque não é possível às vezes que ele não sinta nada no coração quando ele come algo que um outro pobre pode ter, talvez nunca vá poder ter numa mesa, né? Então eu sou esse tipo de pessoa, eu não sou rico, eu sou uma pessoa humilde, e o pouco que eu tenho, às vezes eu também ajudo o próximo. Eu, pela minha redondeza aqui, diversas vezes eu tô doando um pacote de bolacha ou dando uma ração na rua para cachorrada e para gataiada que tem bastante aqui, né? Eu faço isso com amor, de todo carinho, meu coração. Também cuido da minha sogra, gente, mantenho o meu conteúdo. E nesse clima de esperança e otimismo é que nós vivemos em prol de um mundo melhor. É que eu trago essas notícias porque eu acredito que isso vai se concretizar
e estamos diante do ano da vitória. Não é demagogia, eu não sou louco, não sou maluco, e se eu fosse, ainda assim, uma quantidade de milhares de outras pessoas que estão envolvidas nessas operações nos Estados Unidos, na Suíça, no Japão, na China, no Iraque, em todos esses lugares, Canadá, seriam loucos também, porque eles falam a mesma coisa. E tipo, e lá, em alguns países, não é permitido a prática da venda da cota do tesouro. E eles têm esses tesouros guardados, aguardando essas posições, porque sabem que a movimentação do sistema financeiro será vinculada a isso em breve. E tudo isso virá à tona, não ficará pedra sobre pedra, inclusive os pagamentos, eu acredito, que acontecerão. Sobre tudo isso, também não ficará pedra sobre pedra. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos que quiserem fazer parte do próximo fluxo de notícias, eu agradeço, faço convite especial. O irmão se sente lisonjeado. Continue se inscrevendo, deixando like, seu comentário. Tudo isso é muito importante para o canal e para o desenvolvimento do canal no YouTube e para que alcancemos mais pessoas, mais irmãos humanitários, mais pessoas vinculadas a esses objetivos humanitários. E é isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus, continuem tendo uma excelente segunda-feira e eu volto mais tarde com novidades. Tchau, tchau. Deus abençoe.